Olá, tudo bem? Hoje, nosso tema é uma ferramenta processual muito importante, embora o uso dela seja bem específico: o recurso ordinário constitucional, que a gente chama de ROC. Ele é bem diferente dos recursos que vemos no dia a dia, sabe? O ROC é um caminho bem excepcional para chegar aos tribunais superiores. Entender como ele funciona é, sem dúvida, fundamental para dominar as particularidades do nosso sistema de recursos. Vamos lá? Para a gente começar, vamos partir de uma pergunta central. Como seria possível fazer com que o STJ ou o STF analisem um caso por completo, incluindo os fatos e as provas? Pensem bem, essas cortes, por natureza, cuidam basicamente de questões de direito. Então, essa é uma barreira bem grande no processo, mas que tem uma solução bem específica. E a resposta para essa pergunta é justamente o recurso ordinário. Ele funciona como uma via única, quase como uma ponte, que permite levar a discussão toda, tanto os fatos quanto o direito, diretamente para o STJ ou para o STF. Essa amplitude total que o torna tão diferente do recurso especial e do extraordinário, que, como sabemos, tem uma análise bem mais restrita, focada só na lei. Então, vamos aprofundar um pouco. O que faz do recurso ordinário essa peça tão singular no nosso quebra-cabeça processual? É a natureza jurídica dele que vai definir quando e como a gente pode usá-lo. Olhem só, essa tabela comparativa, ela é essencial para a gente entender isso aqui. Reparem nas diferenças gritantes. Enquanto o recurso especial e o extraordinário só discutem questão de lei e exigem o tal do pré-questionamento, ou seja, o tema já tem que ter sido debatido no tribunal de origem, o ROC não. Ele permite uma análise completa, reexaminando fatos, provas e dispensa essa exigência. E mais, no ROC, o Tribunal Superior atua quase como se fosse uma segunda instância, com fundamentação livre, e não como uma corte de cúpula, onde a fundamentação tem que estar ligada à violação de uma norma específica. E essa citação do professor Daniel Assunção, olha, ela é perfeita. Ela nos dá a chave para entender a alma do rock. Em vez de a gente pensar nele como um recurso extraordinário, é muito mais correto, conceitualmente, enxergá-lo como uma apelação que, por uma particularidade da Constituição, vai ser julgada direto por um tribunal superior. E essa comparação com a apelação se confirma nas semelhanças, né? O prazo de 15 dias, a análise ampla de fatos e direito. Mas atenção, as diferenças são cruciais. A mais importante de todas é que o ROC, como regra, não tem efeito suspensivo automático. O que isso quer dizer na prática? Que a decisão que está sendo questionada já começa a valer imediatamente. Para parar os efeitos dela, é preciso pedir e o tribunal tem que conceder. Outro ponto importante, não existe recurso adesivo no ROC. Ok, agora que a gente já entendeu a natureza dele, vamos para a parte prática. Quando, afinal de contas, cabe o recurso ordinário? A principal situação, a mais comum, está ligada aos remédios constitucionais. O cenário clássico, aquele de manual, é este aqui. Um mandado de segurança que já começou num tribunal, seja um TJ, um TRF ou até um tribunal superior, e no final, a decisão negou a segurança, em única instância. É exatamente contra essa decisão que nega o pedido que o ROC aparece como o recurso correto. Para saber para onde mandar o recurso, o raciocínio é bem simples. São só dois passos. Primeiro, identificar qual foi o tribunal que deu a decisão negando o mandado. A partir daí, o segundo passo é só definir qual tribunal superior vai ser o competente para julgar o ROC. E a regra de competência é bem direta. Se o mandado de segurança foi negado em única instância por um tribunal superior, tipo STJ ou TST, o recurso ordinário sobe para o STF. Agora, se a decisão que negou o pedido veio de um tribunal de segunda instância, como um tribunal de justiça ou um TRF, aí a competência para julgar o ROC vai ser do STJ. É uma escadinha. Agora, muita atenção nesses três pontos, porque eles sempre geram dúvida. Primeiro, quando a lei fala em denegação, isso vale tanto para a decisão que julga o mérito e nega o pedido, quanto para aquela que extingue o processo sem analisar o mérito. Segundo, o ROC só cabe se o tribunal julgou o mandado de segurança em sua competência originária, ou seja, o processo começou ali. E terceiro, um detalhe processual fundamental, a decisão tem que ser de um órgão colegiado, uma turma, câmara, etc. Se um relator decide sozinho, monocraticamente, o caminho certo é primeiro entrar com o agravo interno para levar a discussão para o colegiado. Só se o colegiado mantiver a decisão é que vai caber o ROC, certo? Bom, até agora falamos bastante do mandado de segurança. Mas e os outros remédios, como o habeas data e o mandado de injunção? A lógica é a mesma? A resposta é quase. Tem uma pequena diferença. No caso do habeas data, aqui do mandado de injunção, a regra é mais restrita. O recurso ordinário só está previsto
contra decisões que neguem o pedido, em única instância vindas dos tribunais superiores. E o julgamento vai ser sempre de competência do STF. Percebam que para estes dois remédios não existe aquela hipótese de ROC para o STJ contra decisões de TJs ou TRFs. É uma regra mais fechada. Saindo um pouco dos remédios constitucionais, vamos agora para a segunda grande hipótese de cabimento do ROC. Essa aqui envolve processos com um pezinho no direito internacional. É uma situação bem particular. O cenário é o seguinte: imagine um processo judicial onde, de um lado, temos um Estado estrangeiro ou um organismo internacional e, do outro lado, um município brasileiro ou uma pessoa que mora aqui no país. Nesses casos, que correm na Justiça Federal de primeiro grau, quando o juiz federal dá a sentença final, qual recurso a gente imagina que seria o cabível? O pensamento imediato, o intuitivo, seria uma apelação por TRF da região, certo? Pois é, mas aqui o sistema é diferente. O recurso correto é o recurso ordinário, direto para o STJ. Exatamente isso. Essa é uma das exceções mais curiosas do nosso sistema. Em vez de apelar para o Tribunal Regional, a sentença é atacada por um ROC que, literalmente, pula a segunda instância e vai direto para o Superior Tribunal de Justiça. Perfeito, já entendemos que da sentença cabe ROC para o STJ. Mas e durante o processo? E as decisões interlocutórias, como aquela que decide sobre uma liminar, uma tutela provisória? Qual seria o recurso nesse caso? A mesma lógica de atração de competência continua. Contra as decisões interlocutórias, vai caber agravo de instrumento, mas esse agravo também será julgado direto pelo STJ. Ou seja, o Superior Tribunal de Justiça acaba concentrando toda a competência recursal para essas causas internacionais específicas. E agora chegamos num ponto de atenção máxima. Essa aqui é uma clássica pegadinha de prova e concurso. Se, nessa briga contra o Estado estrangeiro, a parte brasileira for a União, um Estado-membro ou o Distrito Federal, a história muda completamente. Nesses casos, a competência para julgar o processo todo, desde o início, é originária do STF. E, consequentemente, a gente nem vai falar em primeira instância ou em recurso ordinário. Bom, para a gente fechar e organizar as ideias, vamos sintetizar os pontos essenciais que vimos sobre a estrutura do recurso ordinário. Então, o que precisa ficar gravado na mente? Primeiro, a amplitude total da análise, que faz ele se parecer muito com uma apelação. Segundo, o papel dele como um atalho, um acesso direto aos tribunais superiores, sem precisar passar por todos os filtros dos recursos excepcionais. E terceiro, as hipóteses de cabimento dele são super restritas, bem específicas. Dominar esses três pilares é entender de verdade o que é o recurso ordinário. Espero que essa nossa conversa tenha sido útil para os estudos. Se o conteúdo ajudou, fica o convite para seguir o canal Resumos Rápidos, curtir esta apresentação e, claro, compartilhar com os colegas que também estudam direito. Um abraço e até